Então, planejamento estratégico é um conceito de você pensar o seu negócio nos próximos 3 a 5 anos. Então, ele normalmente é plurianual, que a gente chama, né? A gente faz o planejamento de vários anos. Basicamente, você vai pensar o seu negócio daqui a 5 anos e depois você vai fazer um planejamento de curto prazo para o primeiro ano. Então, aonde você pensa estar? Eu costumo já usar a seguinte prerrogativa, né? Imagina você agora se teletransportando para dezembro. A gente está em 2024, né? 5 anos para frente, dezembro de 2029. Imagina você agora se transportando para dezembro de 2029. Olha para o lado. O que você está vendo? O que você está vendo de estrutura? O que você está vendo de lojas? São quantas lojas? Como é que está a tua estrutura financeira? Quanto é que você está vendendo? Beleza. Agora olha para trás e vê como isso desenrolou ao longo do tempo. E o planejamento é sobre isso. É sobre você olhar para frente, pensar qual o futuro que você quer ter, o futuro praticamente provável, e aí você vir planejando. Lembrando que se você fala assim, quero ter 30 lojas, e você tem 10, você vai ter que crescer numa velocidade. Se você falar, quero que tenha 30 lojas, tenho 10 lojas, quero ter 15, você vai andar em outra velocidade. Quanto mais arrojado for seu planejamento, mais trabalho, energia, dinheiro você tem que fazer para conseguir chegar lá. Então é importante, quando a gente fala de planejamento estratégico, entender isso, né? Mas aí eu posso botar uma meta muito arrojada? Pode, você só vai gastar mais dinheiro, gente. E aí tem que ver se você tem viabilidade para poder atingir uma meta. Por exemplo, eu sentei hoje, inclusive, para fazer um código de cultura de um Black Belt. E aí eu tava falando com ele sobre revisando a visão dele de futuro. Isso. E na revisão de futuro ele falou assim, quero ter 30 lojas em 5 anos. Eu falei assim, para ter 30 lojas em 5 anos, ele tinha 9. Falei, para ter 30 lojas em 5 anos, você vai precisar ter 21 lojas. Na verdade, era em 3 anos, né? Falei, 21 lojas em 3 anos. 21 por 3 dá 7 lojas por ano. Você consegue abrir 7 lojas por ano? Não conseguimos. Quantas lojas você consegue abrir? Sei lá, 2, 3 se estourando. Então, em 5 anos, 3 vezes 5 vai dar 15, com mais 9, ele vai a 20, mas não chega em 30. Sim. E ele não deve abrir 3 por ano. Ele deve ficar o primeiro ano sem abrir loja. Beleza, então planejamento é sobre isso. Só que antes de você montar o planejamento, você tem que fazer uma análise antes. Para você poder entender como é que está o cenário inserido da sua loja, o que você tem dessas coisas. E aí, Jean, responde para mim. Quais são as análises naturais que a gente faz ali no planejamento estratégico de um supermercado? Isso. Cara, começando, né, é legal demais, não sei quando você vai estar assistindo nosso podcast, mas nós estamos em outubro de 2024 e normalmente os planejamentos estratégicos eles são feitos 3 a 4 meses antes. Tá no momento, né? Tá no momento. Então, se você tá vendo, tá no momento. Como o Leandro falou, quando a gente faz um planejamento estratégico, normalmente o planejamento estratégico ele visa alinhar missão, visão e valores da empresa. Missão e valores são coisas mais fixas, né? Então a gente tem uma missão ali a cumprir e essa missão normalmente ela não vai variar muito ao longo dos anos. Os valores também nossos não vão variar muito ao longo dos anos, porém a visão do futuro da empresa ele vai ser alinhado, o planejamento estratégico ele vai se alinhar com a visão da empresa, como você falou. Eu quero ter 30 lojas. Ok, então essa é a visão da empresa para daqui a 5 anos. Né, existem supermercados, por exemplo, aqui que tem, qual é a visão? Ser o maior grupo de supermercados premium do Brasil. Pão de Açúcar. Né? Então, existe essa visão. E aí, como é que você começa a analisar? Primeiro é previsibilidade. O que você está tensionando fazer, como você falou, é realizável? Né? Você não pode colocar uma coisa fora da realidade, senão a sua equipe não compra esse planejamento estratégico. Se for uma coisa muito fora. E aí a primeira análise que a gente faz, né, é a famosa análise SWOT. Né? SWOT vem do inglês, né? Strengths, Weakness, Opportunities e Threats. Ou seja, forças e fraquezas, ameaças, oportunidades e ameaças. Então a análise SWOT é um quadradinho, né? Aqui vai a dica, é um quadrado, né? São um jogo da velha, onde você tem que analisar, né? Primeiro o seu ambiente interno. O que é seu ambiente interno? Forças e fraquezas. O que você é bom? Né? Então eu tenho o melhor açougue da cidade. Ok. Qual a sua melhor fraqueza? Minhas lojas são muito pequenas. Ok.
Então você vai analisar e você vai tentar, baseado nisso, aumentar a sua loja. Primeiro, aumentar a sua loja para diminuir suas fraquezas e melhorar suas forças ou em outros departamentos. No ambiente externo, você tem que ver oportunidades e ameaças. Oportunidades, abertura de loja, melhoria de equipamento, melhoria de compra, né, de negociação. Então, quais são as oportunidades que você vislumbra nos próximos, vamos dar um exemplo, 5 anos, né? O mercado está em baixa, muita loja querendo fechar e eu tenho dinheiro em caixa. Então, isso é uma oportunidade, você pode aproveitar. Mas, pelo outro lado, você tem ameaças. Então, quando a gente fala forças e fraquezas, ambiente interno, oportunidades e ameaças, ambiente externo, né? Ameaças, o que eu tenho nesses 5 anos de ameaça? Eu posso ter abertura de concorrentes muito maiores do que eu, e eu tenho que lidar com isso. Eu posso ter o término de benefícios fiscais que hoje eu me acredito, né, corretamente, né, sem fazer nada de errado. Então, eu estou numa região que tem um benefício fiscal e esse benefício fiscal vai se extinguir, isso também se torna uma ameaça, eu perco competitividade, né? Então, o primeiro passo de você fazer um planejamento estratégico é você alinhar, fazer a análise da sua empresa do ponto de vista, né? Eu ver forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Baseado nisso, eu preparo um planejamento. Como o Leandro falou, eu vou desdobrando o meu planejamento de 5 anos, eu vou desdobrando ele em períodos menores. Qual é o meu planejamento para 1 ano? Qual é o meu planejamento para o 2º ano, 3º ano? E aí eu vou desdobrando em meses e isso aí eu transformo em metas. Como é que eu estou vendo? E aí eu começo a acompanhar e de forma mensal, trimestral, semestral, eu tenho que falar o acompanhamento disso. Então, assim, primeira coisa é alinhar visão com o que eu quero fazer e fazer uma análise de SWOT, né? Aí eu gostaria agora de saber do Leandro. Leandro, o que além disso você incluiria nesse planejamento aí? Eu gosto muito de uma análise que eles chamam de fatores críticos de sucesso, né? Que basicamente é pegar os principais fatores críticos de sucesso, seja ele marca, pessoas, tecnologia na loja, e você fazer uma matriz. Eu não sei se você já viu, tem uma matrizinha que a gente faz, que é de o que você tá, que é uma análise também interna, né? Que é você fazer o seguinte, como isso aqui está eficiente dentro da minha loja e quanto isso é importante na minha... É a matriz importância e nível de eficiência dentro, né? E aí você vai colocando elas nos quadradinhos ali onde estão. Para que serve isso? Para você entender o seguinte, quando você... E aí, nessa análise, você só pode botar uma coisa por quadradinho. E aí você começa a avaliar assim, a minha estratégia de marketing é muito importante. Aí você vai lá para o final. E como é que tá ela? Ela tá num nível médio. Então, são 5 níveis, né? Tá no meio ali, no nível 3. Legal. Beleza. Aí você fala assim, e como é que tá a sua parte de desenvolvimento de equipe? Isso para mim é imprescindível hoje, né? Hoje tá uma droga para conseguir achar gente, né? Aí vamos botar aí no 5. Mas, e como é que tá o nível de vocês? 3. Aí está no mesmo nível que, por exemplo, a sua parte do seu marketing. Aí você vai falar o seguinte, mas qual é mais importante, o desenvolvimento de equipe ou marketing? Para mim hoje o marketing na minha empresa é mais importante. E aí o desenvolvimento de equipe fica do lado. E aí você vai classificando e não pode ocupar o mesmo quadradinho. Quando você vai ver que existe um conglomerado para um canto. E aí o que você vai fazer? Aonde tiver conglomerado são os fatores que realmente você tem que destacar e valorizar naquilo ali. Então, essa análise de fator crítico de sucesso ajuda demais a você analisar ali o que realmente é importante, quais pontos você precisa não só destacar, mas também melhorar ali dentro do dia a dia.